Bom dia, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo esteja repousando sobre as nossas vidas neste dia, mais uma vez. E é sempre assim, a graça de Deus está nos acompanhando mediante o fato de que a palavra de Deus fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos permite estudar a sua palavra. E a gente vai rogar a bênção do Senhor sobre nós, a fim de que esse tempo possa ser produtivo e edificante para a gente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permite, mais uma vez, estudarmos a sua palavra. Diferente da forma como estávamos acostumados há um ano atrás, mas o Senhor, mesmo assim, não tem deixado de nos dar o maná, o alimento manhã após manhã, dia após dia, o alimento que provém da boca do Senhor. E que nesse dia, mais uma vez, a gente seja enriquecido e edificado à luz da sua palavra e da ação do teu Espírito em nossa mente e em nosso coração. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos no evento que envolve o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém, que acontece no livro de Atos, no capítulo 15. Na quinta-feira nós iniciamos a reflexão nesse trecho do livro de Atos, e a gente interrompeu no meio. Hoje nós vamos concluir ou abordar a conclusão e o desfecho desse concílio. Mas recapitulando, como sempre fazemos aqui no início, na quinta-feira nós concluímos que o Evangelho não aceita colocar vinho novo em odres velhos. O Evangelho ele quebra os paradigmas religiosos. Concluímos também que na igreja nem todos compreendem o Evangelho da mesma forma. É possível estar na igreja, mas ainda não compreender todos os desdobramentos da obra de Cristo. No Concílio de Jerusalém, ou em Jerusalém, existia um grupo de fariseus que creram em Jesus como sendo o Messias, o Cristo. Contudo, mediante o tema que envolve como proceder no acolhimento dos gentios à igreja, eles começam a trazer os aspectos que envolviam o cerimonial judaico, a fim de que os gentios fossem exigidos a abraçá-los, ou seja, os gentios estavam sendo exigidos a se tornarem judeus após a conversão ao Evangelho. Então essas pessoas aqui, esses fariseus que creram em Jesus, eles não eram perseguidores de Jesus, mas eles estavam ainda não compreendendo todos os desdobramentos da obra de Cristo. Terceiro, nós concluímos que debates podem ser oportunidades para a igreja manter-se fiel à palavra do Evangelho e realizar a missão de modo saudável. Está acontecendo um grande debate no capítulo 15 de Atos. Nós vamos manter na igreja a roupagem judaica, o cerimonial judaico, ou nós vamos romper com isso? Nós vamos manter os odres velhos, ou nós vamos romper com essa roupagem? Como é que vai ser a expansão do Evangelho entre o povo que não é judeu? Esse debate foi acalorado, houve contendas, inclusive onde Paulo e Barnabé estiveram envolvidos. Houve um grande debate, mas ao final desse processo, a igreja ela fundamenta-se na verdade do Evangelho, a fim de que o avanço missionário dela fosse saudável em direção aos gentios. Hoje,
vamos falar sobre o desfecho desse concílio de Jerusalém. E em resumo, tá? Em resumo, é isso aqui, ó. Gentios convertidos ao Evangelho não precisam se tornar judeus. Esse é o desfecho resumido do Concílio de Jerusalém. É claro que existem orientações que estão por trás dessa afirmação e a gente vai ver hoje. Mas a grande afirmação do primeiro concílio da história da igreja foi que pessoas que estão se convertendo ao Evangelho de Jesus, evangelho esse que surge como sendo a concretização da promessa de Deus ao povo judeu, pessoas de outros povos que estão abraçando essa fé em Cristo, podem continuar sendo quem são no sentido cultural, no sentido étnico, no sentido que envolve a sua identidade como povo. É claro que alguns aspectos vão ser redimidos, mas nenhum gentio precisa virar judeu. Nenhum gentio precisa se circuncidar, a marca da antiga aliança. Não. Os gentios, eles eram batizados, o sinal da nova aliança, um dos sinais, que envolve também a participação da ceia do Senhor. Os gentios, eles não precisavam abraçar a tradição de Moisés, eles precisavam abraçar os ensinos de Jesus Cristo e tê-lo como mestre e como Senhor da vida. Este é o resumo do desfecho do Concílio de Jerusalém. Onde é que está isso, pastor? Vamos voltar em Atos capítulo 15, o texto da semana passada. Palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Disse assim, Atos 15, 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Se converteram a Deus no sentido de se converterem ao Evangelho. E ele vai dizer mais. Quando ele discorre, ou quando Lucas vai discorrer sobre a conclusão do desfecho do Concílio de Jerusalém, eles vão falar no verso número 24 assim, por meio de um documento à igreja de Antioquia, onde se iniciou o debate em si. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então eles vão eleger homens que fossem até Antioquia levar a resolução do concílio. E o que diz o concílio? Verso número 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que coisas são essas? Verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Estas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Ou, resumindo, vocês não precisam virar judeus. Atentem-se somente para essas orientações. Mas quais são essas orientações? Tanto no verso número 20, quanto no verso número 29 do capítulo 15 de Atos, vai ser registrado para nós o que o concílio pede dos cristãos gentios. Há 4 pedidos, há 4 orientações. Quais são elas? Seguindo a ordem do verso 20, tá? Abster-se da comida sacrificada a ídolos. Olha, gentios que se converteram ao Evangelho, guardem-se de participar de alimentos que foram consagrados a ídolos. Além disso, abstenham-se da imoralidade sexual. O porquê dessa orientação? Porque o mundo grego, o mundo
pagão daquela época era um mundo onde as distorções sexuais estavam muito presentes. E em algumas vertentes religiosas da época, o ato sexual estava inserido em atos de culto pagão. Então, existiam sacerdotisas sexuais de alguns deuses naquela época e naquele contexto. Então, gentios que viviam dentro de uma sociedade que a imoralidade sexual era vista e tida como algo normal, são orientados, são direcionados a viver não a imoralidade, mas a pureza sexual. A gente vai desdobrar um pouquinho mais esses temas. Terceiro pedido: abstenha-se da carne de animais sufocados, ou seja, o animal que foi morto, mas o sangue não foi derramado, não se escorreu o sangue, né? Não houve corte que permitisse o sangue daquele animal ser escorrido, né? O animal pode ter sido matado, estrangulado ou algo nesse sentido. A lei de Moisés dizia que o animal, para ser consumido, primeiro que não eram todos, ele precisava ter o seu sangue derramado, escorrido. E quarto pedido: abstenham-se do sangue de animais. Aqui é abster-se da carne de animais que não tiveram sangue derramado. Aqui é abster-se do sangue de animais, né? Alguns entendem que esse abster-se de sangue aqui fosse uma referência ao ato do assassinato, não derramar sangue. Contudo, a gente vai perceber que essas orientações que estão sendo dadas ao povo gentio encontra-se um referencial no livro de Levítico, particularmente em 2 capítulos que a gente vai citar agora, daqui a pouco, 17 e 18. E lá existe a referência a não consumir o sangue de animais, né? Então, o Concílio de Jerusalém tem que responder a seguinte pergunta: o que nós vamos pedir dos gentios que estão se convertendo ao Evangelho e estão sendo acolhidos à igreja? O que nós vamos exigir deles? O Concílio de Jerusalém manda um documento para a igreja de Antioquia, e isso vai chegar a outras regiões também, que traz as seguintes orientações aos gentios: abstenham-se de comidas sacrificadas a ídolos, abstenham-se da imoralidade sexual, abstenham-se da carne de animais sufocados e abstenham-se do sangue de animais. Ponto. Não precisa circuncidar, não precisa abraçar toda a lei de Moisés e a tradição judaica, não precisa virar um judeu. Fazendo isso, vocês já estarão cooperando para que a convivência entre gentios e judeus seja uma convivência respeitosa. Vamos tentar resumir ou melhorar para o nosso entendimento essas orientações? Eugene Peterson, ele vai transcrever essas orientações que a gente acabou de ver em 3 princípios. O que está sendo pedido aos gentios que se converteram ao cristianismo? Não se envolvam com a idolatria. Até porque existe somente um único e verdadeiro Deus. Vocês vivem em uma sociedade que a pluralidade religiosa é enorme. E não se existe nenhum problema nessa sociedade de vocês a se ter mais de um Deus. Então, por favor, não se envolvam com movimentos idólatras.
E isto envolvia também, é claro, a participação em alimentos que eram sacrificados a ídolos. Tá? Paulo, escrevendo depois a respeito desse tema exclusivo, com respeito à carne de animais sacrificadas a ídolos, Paulo vai dizer assim, gente, quando vocês forem no mercado, vocês não perguntem de onde que vem essa carne. Porque era comum que os animais que foram sacrificados nos tempos pagãos da época serem vendidos pelos sacerdotes ao mercado, e no mercado esse animal morto ser revendido, a carne desse animal morto ser revendido para a população. Então Paulo está dizendo assim, gente, quando vocês forem lá no mercado, não fica perguntando para o povo assim, se é um animal sacrificado a ídolo? Não, compra, leva para sua casa, tudo é purificado pela palavra e pela oração. Porque o ídolo nada é, ninguém vai ficar com dor de barriga por consumir por um acaso e sem nenhuma intenção, de maneira inocente, uma carne que foi usada em um ritual pagão. Tá? O ídolo não é nada. Paulo vai dizer isso. Agora, Paulo também vai dizer que a gente não pode ofender a consciência de ninguém. E a gente não pode patrocinar ou a gente não pode incentivar essa prática. Então, se eu estou em um ambiente onde eu estou vendo que existe um sacrifício a um outro Deus e depois esse alimento me é oferecido, Paulo diria, aí não participe. Por quê? Porque vai fazer mal a você? Não. Porque você não tem parte nessa crença e você não quer incentivar este rito ou esta prática. Somente isso, tá? Mas, tratando-se da relação gentios e povo judeu, Paulo está dizendo, gentios, o povo judeu é monoteísta. Vocês se converteram ao evangelho, o evangelho também é monoteísta. O evangelho prega somente um único e verdadeiro Deus. Então, não se envolvam com a idolatria. Isso, observar essa prática, necessariamente não é se tornar um judeu. Não é se naturalizar um israelita. É apenas reconhecer também um princípio do evangelho. Eugene Peterson, ele diz mais, que a orientação aos cristãos, gentios, é para não servir comida ofensiva aos judeus cristãos. Então, alguns vão entender que essa orientação com respeito a não comer, participar do sangue e nem da carne de animais sufocados, alguns vão entender isso como uma lei absoluta. Contudo, o que está sendo tratado no Concílio de Jerusalém também é a convivência harmônica entre gentios e judeus. Se coloca-se na mesa algum tipo de alimento que a tradição judaica não aceita, mesmo existindo gentios ali que não sentem a sua consciência ofendida por causa disso, os judeus vão ficar ofendidos. Então, por amor aos judeus cristãos, guardem-se de não fazer de alguns movimentos que o Evangelho até nos permite. Guardem-se de que isso não ofenda a consciência de outros cristãos que estão participando da igreja com você. Terceira orientação: guardar a pureza moral do sexo e do casamento. Como eu já disse, já adiantei, aquela sociedade
no Império Romano, era uma sociedade onde a perversão sexual estava solta. Romanos capítulo 1 vai falar isso pra gente. Todo tipo de perversão acontecia. Aí o Concílio de Jerusalém está dizendo aos crentes gentios: olha, vocês precisam também guardar-se da imoralidade sexual. Isso significa guardar a pureza moral do sexo em si e do casamento. Olha, o Concílio de Jerusalém não está dizendo que o ato sexual em si é antinatural ou é antibíblico. Não. O que o Concílio de Jerusalém estava dizendo é que a imoralidade sexual não era o ideal de Deus para a vida humana. Então, Eugene Peterson vai pegar aqueles 4 princípios e vai transformar em 3. O que a gente entende a partir disso, então? Todas as abstenções exigidas estavam ligadas às leis cerimoniais estabelecidas em Levítico 17, 18. Sendo que 3 delas diziam respeito a questões dietéticas, que poderiam impedir refeições comunitárias entre judeus e gentios. O que aconteceu quando irmãos da Judéia chegaram em Antioquia? A igreja que se tornou uma agência missionária para o mundo. Eles começaram a trazer uma palavra que contradizia o que Paulo e Barnabé ensinavam. Então, há uma contenda, há um conflito ali forte, intenso, entre Paulo, Barnabé e os irmãos que desceram da Judéia e foram lá visitar a igreja de Antioquia. Então, existe um problema comunitário. Existe um problema teológico, é verdade, e o Concílio de Jerusalém trata isso. Mas existe também um problema de convivência comunitária. Então, quando a gente olha para Levítico 17, 18, a gente vai perceber que o Concílio de Jerusalém chega às orientações ao povo gentio, tendo em vista o que a lei de Moisés dizia a respeito dos alimentos que eram considerados imundos e inapropriados. E lá também vai se falar a respeito de casamentos que envolviam pessoas da mesma família. Então a gente vai perceber aqui que existe uma intenção do Concílio de Jerusalém em manter a verdade do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, livre de qualquer condicionamento cerimonial e de qualquer obrigação religiosa que venha completar a obra de Cristo, mas existe também uma preocupação em fazer com que gentios e judeus pudessem conviver de maneira harmoniosa dentro da igreja, sem que a consciência de alguém fosse ofendida. Então, os cristãos gentios estavam sendo chamados à moderação, à caridade, ao amor e ao respeito. Gentios, vocês não precisam virar judeus. Jesus completou, ou Jesus foi o sacrifício suficiente de Deus para a purificação do pecado de vocês. Vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam abraçar toda a lei de Moisés. Vivam a vida, mas vivam a vida com moderação. E essa moderação precisa ser acompanhada de caridade, porque tem alguns irmãos da igreja que são judeus e cresceram dentro dessa tradição. Nem todos pensam como Paulo. Nem todos têm a profundidade teológica de Paulo. Então, por causa disso,
quando vocês forem se alimentar, observem o que vai ser colocado à mesa, para que os judeus não tenham a sua consciência desrespeitada. Façam uma concessão às consciências dos outros. E é justamente isso que Paulo vai fazer na carta aos Romanos, quando fala da convivência entre pessoas que dizem assim, não, eu posso fazer isso porque o Evangelho me permite. E outras pessoas dizem, não, eu não posso fazer isso porque o Evangelho me proíbe. Aí Paulo vai dizer o seguinte, como é que a gente faz para que esses dois grupos convivam juntos? Paulo fala, respeitando cada um a consciência do outro. Aquele que diz que não pode, que façam com culto a Deus. E aquele que diz que pode, que entende que a liberdade do Evangelho lhe permite isso, façam sem obrigar o seu irmão a abraçar a mesma perspectiva de fé que a sua. Respeite. E, por favor, não ofenda a consciência dos irmãos mais fracos. É o que Paulo vai falar na carta aos Romanos. Tá? Então a gente vai perceber que os gentios eles estão sendo chamados a viver a liberdade do Evangelho, sem precisarem virar judeus, contudo, amando os irmãos que têm uma tradição fundamentada na lei e na tradição judaica e respeitando a consciência de cada um. Bem, entendendo o que foi a resolução do Concílio de Jerusalém, era preciso então levar este documento ou esta resolução ao conhecimento da igreja em Antioquia. E a partir então do verso número 22, é dito para nós como que isso aconteceu. No verso 22 é dito para a gente que agora não apenas os apóstolos e os presbíteros, mas a igreja em Jerusalém participa do processo de escolha de dois homens que venham acompanhar a Paulo e Barnabé no retorno a Antioquia e levem um documento com as resoluções do concílio. Tá? E essa escolha dos mensageiros, os portadores da resolução, é importante. Por quê? Porque todo o problema surgiu devido ao fato de que alguns da Judéia, é o que diz o verso de número 24, que saíram lá de Jerusalém e foram visitar Antioquia, levaram um ensino que causou esse tumulto todo. Então agora, o Concílio de Jerusalém, ele se preocupa em enviar homens autorizados para transmitir a mensagem dos gentios. Diferentemente desses primeiros que causaram toda a contenda e que fez com que surgisse o Concílio de Jerusalém, estes homens que são Judas, Barsabás e Silas, eles eram homens notáveis entre os irmãos em Jerusalém. O que isso significa? Eles eram líderes reconhecidos. Os primeiros que foram lá e contenderam com Paulo e Barnabé, eles foram sem nenhuma autorização da parte da igreja em Jerusalém. Mas estes agora, levando a resolução do concílio, estavam indo debaixo da autorização da igreja. Então o concílio se preocupa em ratificar isso, tá? Estes que vão chegar entre vocês aí levando a nossa resolução, eles vão chegar testificando que Paulo e Barnabé já sabem, mas eles estão chegando também agora como homens autorizados a falarem o que está nesse documento. Quando a igreja ouve a resolução, a leitura da resolução do Concílio de Jerusalém, olha só o que diz para a gente o verso de número 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto
recebido. Quando os gentios em Antioquia recebem o documento e o documento é lido e o teor do documento fala que eles não precisavam se tornar judeus porque a cruz de Cristo foi suficiente para salvá-los e eles poderiam desfrutar da sua liberdade na consciência do Evangelho, eles foram consolados. Agora você imagina o processo em que essa igreja em Antioquia viveu, desde a saída de Paulo e Barnabé até Jerusalém para tratar da questão e depois retornar com a resposta. Naquele tempo em que as comunicações não eram tão fáceis como hoje, não era possível passar um e-mail, dar um telefonema, enviar uma mensagem de texto, a igreja estava ansiosa, angustiada, querendo saber como é que era isso. Afinal de contas, Paulo e Barnabé estavam certos, esse pessoal que veio da Judéia, são eles que estão com a razão. O pessoal em Antioquia, eles estavam angustiados por terem uma direção. E quando eles ouvem que a liberdade deles, como gentios, pessoas de outros povos, estava sendo respeitada, eles são confortados. É claro que o Evangelho vai mudar muita coisa em nossa vida. Vai sim. O Evangelho traz para a gente a experiência da justificação, mas o Evangelho também traz para a gente a experiência da santificação. A transformação do homem, dia após dia, segundo a imagem do Filho de Deus. Mas é interessante pensar que o Evangelho não vai anular nossa identidade como indivíduos, como persona. Algumas questões na minha personalidade, na minha maneira de ser, vão ser confrontados. Mas mesmo depois de me converter ao Evangelho, eu vou continuar sendo, entre aspas, quem sou. Transformado? Sim. Mas quem sou? Por que muitas pessoas, elas, por vezes, olham para a igreja com o olhar de que a igreja ela tem um discurso opressivo? Porque na mente de muitas pessoas, se tornar um cristão significa, entre aspas, deixar de ser um gentio e virar um judeu. É abandonar completamente a sua cultura, abandonar completamente a sua sociedade, abandonar completamente a sua vida social, abandonar completamente a sua vida de lazer e virar um judeu, um cristão dentro da caixinha, dentro da forma do judaísmo ou da denominação ou da tradição religiosa. E quando esses cristãos gentios ouvem a resolução do Concílio de Jerusalém, eles sentem que a sua liberdade como indivíduos está sendo respeitada. Eles precisavam, sim, não se envolver com a idolatria, guardar a pureza sexual. Não que o sexo fosse algo ruim, mas eles deveriam viver a sua sexualidade dentro daquilo que é o ideal de Deus para a vida deles, ou a proposta de Deus para a vida humana. E eles deveriam respeitar a consciência de outros cristãos que estavam imersos por questões históricas a uma tradição. Tradição essa que os fazia, por vezes, esvaziar a suficiência da cruz de Cristo. Aí o Concílio de Jerusalém diz, não, a cruz de Cristo é suficiente. Somos salvos pela graça e não por sermos judeus, ou por sermos circuncidados, ou por sermos obedientes à lei de Moisés. Somos salvos
Pela graça. Mas judeus e gentios precisam conviver juntos. Então, os gentios, eles são chamados a desfrutar da sua liberdade sem que a consciência dos seus irmãos judeus fossem ofendida. Paulo vai usar desse princípio também em outras passagens. Mas o que a gente pode concluir a respeito do Concílio de Jerusalém? Tá? Juntando, é claro, com as conclusões da quinta-feira. 3 lições desse fechamento do desfecho do Concílio de Jerusalém. Primeiro, falsos ensinos na igreja podem trazer tormento e perturbar a alma dos ouvintes. Olha só o que diz o texto para a gente. No verso de número 19, do capítulo 15, Tiago estava dizendo: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. No verso número 24, quando é dito que alguns foram a Antioquia sem autorização da igreja de Jerusalém, esses foram até Antioquia e vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O falso ensino no meio das comunidades evangélicas podem fazer as pessoas serem perturbadas, serem oprimidas, serem angustiadas. E isso continua sendo uma possibilidade dos nossos dias. É por isso que o Concílio de Jerusalém quer enviar a resolução, mas quer enviar também homens que fossem idôneos para se desfazer a confusão promovida por homens que não tinham a consciência imersa no Evangelho de Cristo, não estavam maduros o suficiente para ensinarem outros e não tinham a autorização da igreja. É por isso que nós, como igreja, a gente deve zelar por isso. É como diz o texto que a gente já estudou aqui, nesse tempo, no livro de Atos, não nos convém abandonar a palavra e a oração para servir as mesas. Porque se a gente começar a servir as mesas, os apóstolos estão dizendo, o nosso desenvolvimento naquilo que envolve o ministério da palavra vai ficar prejudicado. E se a gente prejudica o ministério da palavra, a saúde dos irmãos que estão ouvindo vai ser afetada, a saúde espiritual. Então é papel da igreja cuidar para que os falsos ensinos não estejam perturbando a alma daqueles que estão congregando conosco. E isso passa pelo cuidado com aqueles que estão, de alguma forma, ministrando a palavra. Precisam ser gente preparadas, reconhecidas pela igreja e que tenha autoridade para isso. Esses dias, alguns irmãos já têm conhecimento, nesse ano de 2020, eu iniciei a faculdade de psicologia. E às vezes eu fico vendo alguns colegas de classe falando a respeito de que é muito trabalho para fazer, de que é muita tarefa, de que não vai dar conta. E nós temos 4 ou 5 disciplinas, depende da grade de cada um. Aí quando eu olho para essa realidade, não que não seja trabalhoso, mas eu olho para a minha experiência no seminário de teologia, olha, o que os pastores presbiterianos passam para se tornarem ministros da palavra em termos de carga horária, em termos de trabalho, em termos de confecção de texto, é muito superior a uma graduação aí em nossa sociedade. Às vezes
um estudante de teologia ele faz 10 matérias em um único semestre, com todas as matérias fazendo trabalho, fazendo prova. Alguns ainda não conseguem fazer isso somente estudando, precisam estudar e trabalhar. Por que esse zelo da igreja presbiteriana? Porque falsos ensinos na igreja podem trazer tormento e perturbar a alma dos ouvintes. E talvez você conheça pessoas que já foram atormentadas por falsos ensinos e por falsas doutrinas. Às vezes foram atormentadas não porque aqueles que ensinavam agiam de má fé. Não. Às vezes o que lhes falta, ou o que lhes faltava, era um entendimento mais profundo do desdobramento da obra de Cristo e do significado do Evangelho. Segunda coisa que a gente aprende: em nome da verdade, o amor não deve ser abandonado. Mas, em nome do amor, as mentiras devem ser confrontadas. Olha só, o Concílio de Jerusalém se apega à verdade do Evangelho, não. A cruz de Cristo é suficiente. E mais, o Antigo Testamento fala de que era a intenção de Deus alcançar os gentios, sim. E eles não precisam completar o que Cristo fez por eles através da circuncisão ou abraçando a tradição judaica. Não precisam. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Essa é a verdade bíblica. Agora, o amor não foi abandonado, porque eles dizem aos gentios assim: gente, vamos respeitar a tradição e principalmente a consciência dos cristãos judeus, porque eles não são judeus desde ontem, eles são judeus desde o nascimento. Essas tradições fazem parte do dia a dia deles. Então, não vamos colocar à mesa nenhum alimento que venha ofender a consciência do nosso irmão. O Concílio de Jerusalém afirma a verdade. O homem é salvo somente pela graça do Senhor Jesus Cristo e não por obras da lei. Mas o Concílio de Jerusalém não abandona o amor. Judeus e gentios podem conviver juntos na igreja, se respeitando. Em nome da verdade, o amor não deve ser abandonado. Mas em nome do amor, as mentiras devem ser confrontadas. Olha, existem alguns irmãos que saíram da Judéia e foram lá em Antioquia da Síria e causaram o maior tumulto. O que tem que fazer? Vamos reunir a liderança em Jerusalém e ver o que eles acham. E a liderança em Jerusalém vai refletir biblicamente a partir do testemunho de Pedro, que pregou na casa de Cornélio, a partir do testemunho de Paulo e Barnabé, que pregou entre os gentios na primeira viagem missionária, e a partir do que o profeta Amós disse. E eles vão chegar à seguinte conclusão: isso que o partido dos judaizantes estão pregando, e também os fariseus que creram em Jesus, de que é preciso completar a obra de Cristo com a circuncisão e com a tradição judaica, fazendo com que o gentio vire um judeu, isso é uma mentira. Então, nós amamos vocês, mas as mentiras e distorções do Evangelho precisam ser confrontadas. Como diz a palavra, a verdade tem que ser dita em amor. A verdade não nos faz abandonar o amor, mas o amor também não deve nos fazer vista grossa à mentira. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos que a mensagem que liberta o homem do pecado, mas o escraviza na religiosidade, é outro evangelho. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, onde aparece essa expressão, onde Paulo fala que estava admirado porque a igreja
na Galácia havia passado rapidamente do evangelho que eles haviam recebido para um outro evangelho, que na verdade não era evangelho nenhum. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, o problema que acontece ali, que é tratado na carta aos Gálatas, envolve justamente o período em que acontece esse problema dos judaizantes que foram até Antioquia, que começaram a exigir a circuncisão. A carta aos Gálatas dialoga diretamente com o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E o que a gente vê é que o concílio de Jerusalém e tanto o pensamento que Paulo desenvolve em suas cartas é que o evangelho ou a mensagem que a igreja prega, ela não pode libertar o homem supostamente do pecado e escravizá-lo na religiosidade. Não. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Liberdade essa que deve ser vivida em amor. Mas existe um sério risco no movimento missionário da igreja. Lembra do último estudo? De que os judeus, os judaizantes se achavam os guardiões da missão da igreja e é eles que davam a chancela para tudo. Existe um sério risco no avanço missionário da igreja de, nesse movimento, a libertação do pecado ser anunciada, mas em contrapartida, a religiosidade passar a escravizar as pessoas. Sai-se de um estado e passa para uma outra condição, que também não é o evangelho, e o homem continua escravo, o homem continua oprimido. A gente precisa entender que a mensagem que o evangelho prega liberta o homem do pecado. Mas essa mensagem não escraviza o homem na religiosidade, porque aí vira outro evangelho. Não coloca o homem com o evangelho em odres velhos. Precisamos considerar essa verdade. Volto a dizer, não desconsiderando as orientações que foram passadas para os crentes gentios, que envolve a idolatria, que envolve a imoralidade, mas a gente precisa entender que nenhum homem é convocado ou ele é chamado ao evangelho, convidado ao evangelho, para ser escravizado pela religião ou pela religiosidade. Se ele precisa ou se ele é um escravo, como Paulo diz, ele tem que ser um escravo de Cristo. E que a gente, como igreja, possa entender isso. Que o evangelho da graça não exige que gentios se tornem judeus. E que o evangelho da graça, ele respeita as liberdades humanas. Entendendo que essas liberdades, elas não devem, de maneira alguma, ser usada para ofender a consciência de alguém, ou minar a nossa comunhão com irmãos em Cristo, que não têm o mesmo entendimento que o nosso. O que a gente não pode fazer é abrir mão da verdade do Evangelho da Graça, mas a gente não pode também abrir mão do amor que confronta a mentira, para que o outro Evangelho não ganhe espaço no avanço missionário da igreja. Ok? Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por esse dia e que o Senhor abençoe a gente como igreja missionária, a fim de que o nosso Evangelho seja o Evangelho da verdade de Cristo e não da religião. Que a gente esteja convidando pessoas ao Evangelho, mas sem escravizá-las à religiosidade.
E que ao convidarmos elas ao Evangelho, que dá a liberdade de sermos quem somos, sendo redimidos pelo Evangelho, sem contudo usarmos a nossa liberdade para ofender aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente se guarde da idolatria, que a gente se guarde da imoralidade sexual, mas que a gente se guarde também de ofender a consciência de outros irmãos que estão em outro nível de entendimento ou em uma outra tradição evangélica. Que o Senhor possa nos dar esse amor, que faça a gente avançar em direção ao mundo gentio, sem oprimir ninguém, sem perturbar a alma de ninguém, levando as boas novas de Cristo, mas também preservando a unidade e a comunhão da igreja. Que o Senhor abençoe a cada um nesse dia, a cada família. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos que têm passado dias difíceis, que enfrentam os seus desafios pessoais, que lidam com as enfermidades. Que o Senhor traga a sua bênção sobre todos nós. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família.